Então hoje é uma manifestação, uma bicicletada em homenagem ao Alexandre Rocha, que foi brutalmente assassinado no trânsito de Curitiba na semana passada. E a gente vai fazer essa bicicletada levando uma bicicleta branca, uma bicicleta fantasma, que será instalada justamente no local onde ele foi morto. A ideia é que a gente consiga conviver numa boa, né? As pessoas precisam entender que o trânsito é para todo mundo. E quando a gente adota a bicicleta, a ideia é melhorar o trânsito, não é travar uma guerra. Está se criando esse clima de guerra aí, que a bike não pode ir onde está o carro, que não pode ir onde está o ônibus. Não é bem por aí, é isso que não está saudável. Os motoristas profissionais de ônibus e táxis tratam a gente como grandes inimigos e ninguém aqui quer guerra. Muito pelo contrário, a gente sai de casa de bicicleta é para desestressar, é para ver uma vida melhor. Eu vejo diariamente a falta de respeito ao próximo. Eu acho que só a educação pode salvar a nossa. Nós temos que conviver junto, nós escolhemos viver junto em poucos quilômetros quadrados, milhões de pessoas, então só a educação pode salvar. Isso vem da base, vem da escola, nós temos que incluir no currículo escolar noções de como se portar no trânsito. Eu acho que isso também tem que ser levado às autoescolas, os governos têm que agir nesse sentido. O Alexandre é uma vítima, mais uma vítima desse trânsito insensato que a gente assume como normal, dessa violência gratuita que a gente vê, principalmente do trânsito motorizado, que causa 45 mil mortes no Brasil e que é assim, o grande vilão da história. A gente não vai culpar o carro, mas vai culpar os maus motoristas que desrespeitam os artigos do Código de Trânsito, que dirigem como se estivessem em pistas de corrida. Então a gente precisa urgentemente tratar esse tema com a devida seriedade e começar cada vez mais a pacificar o trânsito. Isso é urgente. Tem esse respeito mútuo, né, entre carro, ciclista, pedestre, porque é um absurdo a violência que existe, é um absurdo o que aconteceu com meu irmão na sexta-feira, tendo toda essa repercussão, né. É um caso lamentável, assim, a gente fica muito chateado, é uma coisa que mexeu muito com a nossa família. Compartilhamos uma cidade e o espaço é limitado e nós dependemos desse espaço para nos locomover, para ir para o trabalho, para sair de casa, para nossas horas de lazer. E esse espaço está sendo compartilhado de uma forma desigual. Nós temos uma cidade construída para carros e não para pedestres e ciclistas. Estamos esperando que Curitiba encontre o equilíbrio. Para encontrar o equilíbrio tem que fazer como os ciclistas, estar suspenso a 15 centímetros do chão. Curitiba precisa do equilíbrio. Estar sentado sobre 4 rodas, num carro forte que pesa 1 tonelada não traz equilíbrio, traz indiferença, violência, agressividade. Mais respeito, quanto mais pessoas usando a bike, melhor também para os motoristas, eles precisam se conscientizar disso. E é importante os ciclistas se unirem nessa causa, porque é uma causa de todos. Semana passada mesmo eu sofri um acidente, levei uma fechada e caí da bike, machuquei bastante. Nós queremos uma Curitiba mais humana, que respeita o próximo, que respeita a vida. Não só a relação motorista-ciclista, mas a relação pedestre-ciclista, pedestre-pedestre, motorista-motorista, a relação humana, isso que está faltando. Se todo mundo fizer um pouquinho e a gente começar a cada vez mais mudar a cultura do carro, respeitar a bicicleta na rua, de saber que o lugar da bicicleta é na rua também,
também da ciclovia, a bicicleta é um meio de transporte. Que entra no carro, a pessoa acaba saindo de si e fica nervosa, sem paciência, e principalmente nesses horários de pico a gente precisa se cuidar e também conscientizar os motoristas que não adianta ele acelerar o carro rápido se o condicionamento está parado na frente, então não custa ir mais devagar e ter paciência e mais tranquilidade no trânsito. Então a cidade precisa ir nesse sentido, de acolher melhor as pessoas para poder criar uma cidade melhor para todos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos. Aquela questão de você se sentir um intruso no meio da via, os motoristas eles não querem te respeitar, ainda há aquele sentido de não compartilhar a via. A gente tem que mudar, temos que buscar mais estrutura para que isso ocorra. Em Curitiba pra andar de bicicleta, ser herói, ser herói. Então eu acho que temos que parar de falar tanto e agir mais, ter mais atitude e realmente proporcionar ao ciclista aqui uma melhor condição de ele pedalar, com ciclofaixas, ciclovias e tal, conscientizar os motoristas, as pessoas também, né? De modo geral, que a bicicleta é um meio de transporte muito fundamental para o momento que a gente está vivendo, numa situação caótica, a cidade cada vez mais poluída, cada vez mais congestionamento de carros. Então eu peço que realmente a população inteira de Curitiba, os motoristas que andam de carro hoje, tenham um pouco mais de respeito, que procurem respeitar um pouco mais a distância entre uma bicicleta e um carro, entre um pedestre que está atravessando a rua. Em respeito à crença de todos, independente de qual seja, vamos fazer um minuto de silêncio e pedir que a alma do Alexandre esteja em paz. Ele descer do carro com faca na mão para fazer uma maldade dessa por causa de um ranhadinho. Ele que fechou o meu filho na rua. E a bicicleta arranhou ele, o carro dele, ele fez isso. Mas eu não consegui ter raiva dele. Eu não consegui ter pena dele. Assim, ter ódio dele. Porque isso aí para mim é uma palavra muito forte. Eu só tenho dó, nem pena da mãe dele, porque acho que não é muito difícil a pessoa. Mas eu tenho muita dó da mãe dele, porque a mãe não põe um filho no mundo para ser um assassino. E uma mãe não põe um filho no mundo para ser assassinado. E ele era meu filho caçula. Eu não acreditei quando eu cheguei e vi meu filho com o peito aberto, com a facada certeira, bem no coração, daquele jeito. Nunca, uma coisa dessa não se faz. Eu falei, não desejo nem para os animais, para os bichos, porque eu adoro os bichos. Bicho nenhum merece viver desse jeito, fazer uma coisa desse jeito. E a dor que eu estou sentindo é muito maior do que mágoa, de que é raiva, de que é tudo dele. Eu quero vê-lo, eu quero falar com ele, eu quero perdoar ele, porque eu quero falar com ele.